Boa noite, pessoal. Nós seguimos o nosso estudo da Roda da Vida como caminho para a lucidez, já chegando nos finalmente, mais três encontros, né? Hoje nós vamos olhar então o capítulo 4, que é esse aqui, em marrom, um Guru Rinpoche, bem bonito, a pintura lá do Templo de Viamão, Serve Caminho do Meio. Então é a conclusão do texto, na página 134. Nós vamos primeiro fazer então as nossas preces iniciais, uma forma da gente estabelecer a nossa motivação e depois vamos meditar um pouco para trazer a mente de volta para casa, dentro da nossa possibilidade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Todo mundo está vendo a tela, né? Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai fazer uma vez em português e duas em tibetano. Prece de sete linhas. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercada por um vasto séquito de Dakines. Enquanto pratico, seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceber suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Om Urjaya Jina Jansa Pema Gesardom Yatseng Choki Lorune Ema June Jesudra Ordu Kandroman Dekor Chichi Jesudadru Ki Rinji Lakchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Om Jaya Jai Nujansa Pema Gesardom Van Yang Choki No Drumni Ema June Jesudra Gordon Kandro Mandeko Chechi Jesudadru Ki Jinji Lakche Sheksu So Guru Pema Siddhi. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonanga Janchu Bardu Dani Chapsuchi Agi So Jinpe Sonanchi Rola Benchi Sanje Rupam Shu Sanje Jodan Suchi Chonamba Janchu Bardu Dani Chapsu Chi.
Dagi Jinso Jinpe Sonanchi Lang Tenchi Sanje Rupam Sho. Então, vamos fazer a nossa prática de meditação. Encontre uma posição confortável. Procure soltar bem o seu corpo, relaxa bem os ombros, solta o pescoço. Tenta trazer a mente de volta para o momento presente. Então, se lembre a prática de shamatha, da permanência serena, o calmo repousar. É uma forma de nos familiarizarmos com o nosso fluxo mental. Inspirando e exalando, eu observo o que quer que surja à tela da mente, sem apego ou aversão. Eu deixo os pensamentos para eles mesmos, eles se dissolvem por eles mesmos. Eu não preciso forçar coisa alguma. Meu trabalho aqui é trazer lucidez, clareza, consciência ao momento presente, ao que quer que aconteça. Você pode fazer algumas respirações profundas, abdominais. Sinta um profundo relaxamento nos ombros, a face, o semblante mais calmo, relaxado. Solte a língua, o maxilar. Deixe os olhos repousarem à sua frente. Perceba todo o corpo se aprumando, relaxando, abrindo espaço para a cura. Essa qualidade de um relaxamento profundo facilita a estabilização da nossa energia. Você pode observar a sua energia como um calor interno no seu corpo. Relaxado, energia estável e a mente clara, vívida. Lembre-se que vai surgir muitos momentos em que a mente vai querer pular para dentro de outras histórias, outras bolhas. Aí você vai observar e cada vez mais estar presente, consciente da gênese, do surgimento desse pensamento e apenas observar. Lembre-se, a consciência pode permanecer imóvel em meio a todos os pensamentos. Isso for ainda muito, você pode apenas acompanhar a respiração. Lembre-se de trazer à mente a sua atenção e repousar no movimento natural, no fluxo espontâneo da respiração. Vamos seguir em silêncio, cada um praticando a sua maneira, está acostumado, familiarizado. Mas lembre-se de ser gentil consigo mesmo, manter o relaxamento e a presença mental. Então seguimos em silêncio.
bem, podemos ir voltando. Já uns 10 minutos de chamata. Os primeiros 2, 3 minutos eu conduzi. E foi tudo bem? Tranquilo? Sobreviveram? Bom, então, lembra, né? Sempre a gente vai indo de uma maneira paulatina, né? Gradativa. Começa com 5, depois vai para 7, 8, 10 minutos. Aí depois você vai ver que 15 minutos, 20, às vezes 30 minutos, a pessoa consegue estar presente. É uma forma também de docilizar o corpo percebe que ele pode ficar assim, às vezes dói um pouco, coça aqui, coça ali, mas ele vai sentindo que aquilo é bom, que vai fazendo bem. E mesma coisa a mente, né? Então, vocês lembram daquela questão que a mente a gente pode olhar de muitas maneiras. E uma maneira é a gente se familiarizar com o fluxo mental, com aquilo que está acontecendo. Então, a gente senta em meditação, tenta trazer a consciência, ou seja, o que que é consciência? É estar lúcido, estar consciente de si, do que está acontecendo. Isso é consciência. Os pensamentos é tudo, todas as imagens, ou as sensações que podem surgir, tudo que são os fenômenos que vão aparecer na tela da mente. Então, é como se existisse um espaço, uma consciência que é lúcida, consciente do espaço e dos conteúdos que vão pipocando. E aí, o nosso treino é a gente não se esquecer da consciência, estar presente. Porque o que é que acontece? A gente é meio que dragado, cooptado pelo conteúdo do pensamento. É como se a gente fosse catapultado para dentro de uma história. Não é assim que acontece? A gente mergulha naquilo, esquece que tem um corpo, esquece que está meditando, esquece o momento presente e viaja para algum momento, ou vai para o passado, ou vai para o futuro, ou tenta torcer, né, manipular o presente. Então, nosso treino vai ser estar presente, voltar momento a momento, né? Tenta sempre manter relaxado o corpo. Quando está com muitos pensamentos, o corpo fica mais tenso. Quando está com poucos pensamentos, a gente tem a tendência de dormir, de ficar muito sonolento, relaxado e dormir. Então, vai ter que encontrar esse balanço aí, né? O equilíbrio. Nem no extremo, nem no outro, né? Tem aquelas dicas, né? Vocês se lembram, então, quando a pessoa está muito acelerada, com muito pensamento sendo produzida, você pode focar na exalação e pode baixar um pouco o olhar. Isso já vai, é como se eu estivesse focando mais no relaxamento. Está muito acelerado, eu preciso soltar, relaxar, desacelerar. Então, olhar para baixo, baixa um pouco o olhar e foca na exalação, na hora da meditação. Isso é a técnica, né? Por outro lado, se eu estiver muito entorpecido, obnubilado, né, torporoso, comatoso, quase dormindo, daí o que que eu preciso fazer? Eu preciso trazer luz, energia, lung, daí eu ergo um pouco a minha postura, eu posso erguer um pouco o olhar e focar na inspiração. Então, e aí eu tento aprumar meu corpo, você vai vendo, quando a gente vai ficando com sono, a meditação a gente vai, ó, afundando, afundando, afundando. Então eu tenho que abrir, inspirar e abrir. Isso são técnicas, vamos dizer assim, dicas, né, dos praticantes contemplativos de milênios para ajudar a gente a ter uma chamata mais estável, que é uma forma de tentar tornar nossa mente mais resiliente, nossa mente mais, como é que eu vou dizer, funcional, tá bom? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida dessa parte da meditação? Podem falar. Tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos para o texto, então. Daí, agora na página 134. Vamos começar, então, o último capítulo, capítulo 4, Emarro. Quando andamos pelo mundo, operamos com responsividade aos estímulos físicos.
A gente está sempre respondendo, né, de forma automática. Usando estruturas kármicas como apoio, construímos realidades com os sentidos físicos e com a mente. Lembra, então, conforme os condicionantes que eu opero a minha mente, eu filtro uma maneira de observar, de construir a realidade, né? Ao olharmos a imagem da roda da vida e iniciarmos um processo de imputação ou reificação, vemos um ser terrível, pois atribuímos qualidades à realidade e realidade à figura do Maharaja. Isso significa que vemos mais do que de fato há ali. De modo geral, não percebemos a imputação, que surge a partir da separação de sujeito e objeto. Então, aqui, ó, esses são dois termos importantes no budismo: imputação e reificação. É como se eu estivesse fixando, congelando, cristalizando, dando uma realidade absoluta para algo que é convencional, relativo. Então, eu imputo aquele valor, ou seja, é um conceito arbitrário, mas eu não percebo isso. Lembra? Isso é avidya, né? A cegueira, a não visão. Ou eu reifico. Então, ele está dizendo o exemplo do lama aqui. A gente olha a roda da vida. Vamos pegar lá a roda da vida. Deixa eu ver se eu acho aqui o desenho grande aqui. Então, eu olho a roda da vida. E daí, quando eu vejo isso, por exemplo, na maior parte dos templos tibetanos, tem na entrada do templo isso. Aí pode ser que a pessoa olhe, e é bem grande a pintura, maior do que uma pessoa, 2, 3 metros. Ela olha essa figura, essa imagem, deixa eu ver que página que está. Na página 21. E aí ela reifica a experiência do Maharaja. Ela imputa um valor que não existe, porque é só uma pintura. Onde está o valor? Está dentro da estrutura kármica dela. Lembra? Se eu me separo do sujeito e objeto, eu acho que o objeto tem características próprias, independentemente do sujeito, dos referenciais adotados. Aí eu vou dizer, isso é um demônio na cultura cristã, por exemplo, judaico-cristã. Vocês entenderam? E aí eu vou me afastar daquilo, eu vou achar aquilo muito estranho. Se eu olhar a partir da visão, sei lá, dos butaneses, dos nepaleses, eles vão olhar para aquilo e vão achar isso muito natural desde criança. Eles convivem com aquilo. Maharaja, o senhor da roda da vida, no final ele pode ser visto como um Buda irado, porque ele mostra para gente a impermanência. Mas o que o Lama está dizendo para nós é que eu reifico a imagem. Então eu olho para a imagem, eu dou uma solidez para ela. E eu estou mostrando para vocês que dependendo do referencial, não há essa solidez. Eu construo de uma forma diferente, entendeu? Então, de modo geral, não percebemos. Então, isso significa que vemos mais do que de fato há ali. De modo geral, não percebemos a imputação, que surge a partir da separação de sujeito e objeto. Eu sinto que eu estou aqui, o objeto está lá, e vem do objeto aquelas propriedades. Não sou eu, com a minha coemergência, que imputo aquelas qualidades, aquela característica, né? Então, olhamos para manchas de tinta no papel, mas vemos Maharaja. A figura é como um espelho de nossas estruturas internas. Então, aqui ele está mostrando que é projetivo. As representações que surgem externamente emergem simultaneamente com nossas estruturas internas. Isso é a coemergência de sujeito e objeto. Então, muitos eles dizem que eles fazem isso assim, de colocarem figuras, mesmo na cultura oriental, no Japão, na China, né, mesmo na Índia, eles colocam figuras meio aterrorizadoras na entrada das casas ou na entrada dos templos. A pessoa que tem algo dentro de si, que ela vê como negativo, ela olha para aquilo e ela tem medo, ela tem receio daquela imagem, como se afastasse a negatividade. O que ele está mostrando para nós é como se fosse um espelho nosso. Quando eu olho aquilo, eu vejo a minha estrutura interna, a coemergência do sujeito, né, o observador, e o objeto. É o aspecto de surgimento da experiência como manifestação da luminosidade em conjunto com a vacuidade.
a liberdade natural. Lembra quando ele fala manifestação de luminosidade? É aquilo que eu construo, é a minha criatividade, vamos dizer assim, imagem, aquilo que eu sujo, aquilo que é luminoso, é aquilo que é construído. E a vacuidade, quando ele fala isso, que elas são inseparáveis, essa luminosidade e a vacuidade. A vacuidade quer dizer que há uma liberdade natural, que não há um conteúdo final, sólido, verdadeiro, fixo ali, né? Então, se olhássemos o borrão de tinta no papel que representa Maharaja e disséssemos que se trata do Buda Shakyamuni, seria um engano. O Buda Shakyamuni é outro. A figura no papel é uma delusão. Lembra? Delusão não é uma ilusão, né? Delusão é algo que eu não vejo, que eu não estou vendo, né? Mas tem um significado específico que precisamos identificar de modo correto. Nossa mente olha a figura de Maharaja, a delusão se manifesta. E que a delusão é eu me sentir separado, dual, e aquilo vem do objeto, e não de mim, não da coemergência, né? Então a delusão se manifesta e a mente segue a responsividade, ou seja, as emoções surgem. Então, é por causa da dualidade que surgem as emoções. Também podemos falar e ter reações na forma de energia, de acordo com o objeto produzido por reificação ou delusão. Cada pensamento tem uma conexão com um nível sutil de energia correspondente. É um nível sutil, não cognitivo, como se fosse uma forma universal de comunicação, que se estabelece através das modificações dos níveis sutis de energia em nós e nos outros seres. O som que está além do som. Se vocês não compreenderem o que falo, não haverá de fato nenhuma fala. Se vocês não sentirem o que falo, se não moverem energia nesse processo, não haverá nenhuma comunicação. Essa é a verdadeira fala, inseparável da energia. A fala do Sol movimenta a natureza, provoca reações em todo o planeta. Então, quando ele fala de fala, é a energia que movimenta em nós. Então, o Sol fala com o nosso planeta através da luz, do calor. Então, ele está comunicando. Quando a gente está numa palestra, a gente está numa aula e a gente percebe o momento em que a sala entrou na aula, entrou naquele conteúdo. Vocês já perceberam isso? Daí a hora que a energia movimentou, que entrou naquela história. É como se a gente estivesse olhando a TV e mudando o canal. Aí eu vou mudando o canal, só vou pensando, não tem, minha energia não está movimentando, entendeu? Chega uma hora que eu paro, porque a minha energia movimenta. E aí aquilo comunicou algo em mim. Ele começa a reverberar em mim. Daí então eu movi a energia. Aí houve essa comunicação, é isso que ele está dizendo para nós aqui. É um nível sutil, não cognitivo, então é energético, né? Aquilo que a gente vai sentir ali. Há ainda um nível mais sutil que é a paisagem. Podemos olhar Maharaja e pensar, esse ser é do bem ou do mal? Diferentes paisagens vão gerar diferentes ações de mente, que produzirão diferentes energias, e por sua vez vão causar diferentes condições de corpo. Podemos reconhecer essa operação ou não, mas nos manifestamos desse modo o tempo todo. Então, a partir da paisagem, eu construo os referenciais e eu construo a experiência, a partir do referencial que eu estou operando, né? Então é isso. Lembra que a gente tinha falado? Ah, se eu olhar para o Maharaja, ele é um ser do mal, como é que vai surgir em mim? A minha energia vai mudar, as minhas ações vão mudar, né? A minha comunicação, a minha forma de ser ali, né? Agora, se eu pensar nem do bem nem do mal, é a experiência da impermanência, da transitoriedade. Então, a coisa vai mudando, né? Conforme o referencial. Podemos observar um aspecto ainda mais sutil, a possibilidade de termos muitas experiências em corpo, fala, mente e paisagem, de podermos transitar livremente de uma paisagem para outra.
Um dicionário tem muitas palavras, porém, para que elas sejam impressas, deve haver uma folha em branco, o substrato que acolhe e sustenta todas as combinações de letras. Da mesma forma, podemos atentar para o fato de que, no fenômeno ilusório de nossa mente, o mais interessante não é o conteúdo, mas o contínuo que não se move e que acolhe a multiplicidade das aparências e das experiências. Aqui é como o exemplo que ele citou antes. O dicionário, para surgir, ele precisa ter a folha em branco para poder haver a combinação das palavras. A gente não olha a folha em branco, a gente olha direto o conteúdo. É a mesma coisa que um cinema. Para ver filme, tem que ter tela em branco, senão não tem como projetar. Então, o espaço da mente, ele é importante para que surjam os conteúdos. Ele está sempre ali. É isso que ele está indo para esse nível mais sutil do que a paisagem. Ele está dizendo que eu posso transitar de uma paisagem para outra, pela, pelo espaço de liberdade. Então, a mente e a essência da mente, o espelho e as imagens no espelho. Então, a mente como um espelho, e as imagens são os pensamentos que refletem ali. Quando olhamos a folha de papel do dicionário, vemos o que está impresso. Lembre, né? A gente não vê o espaço. É igual quando a gente ouve uma música, a gente ouve o som, mas se não houver silêncio entre uma nota e outra, não tem som, não tem melodia. Quando eu olho para minha mão, se eu não vejo a minha mão, olha a minha mão. Se não houvesse espaço entre um dedo e outro, eu não conseguiria ver a minha mão delimitada, entendeu? Então é isso, o espaço, é a tela, é o papel, que a gente não está reconhecendo. Agora a gente está, ele está trazendo a nossa experiência, a nossa mente, para perceber isso. Então, a mente e a essência da mente, o espelho e as imagens do espelho. Quando olhamos a folha de papel do dicionário, vemos o que está impresso. Ligamos-nos apenas às aparências desenhadas ali, esquecendo de olhar a liberdade não obstruída que originou a construção e que a sustenta. Não damos conta de que há uma presença independente das manifestações. Isso é o que os budistas chamam de grande vacuidade, ou grande pureza. Sempre que um mestre budista referir-se a uma experiência chamada de última, estará convergindo seus ensinamentos para esse contínuo incessante presente que possibilita todas as experiências. Aqui ele mostra a lua e o reflexo da lua na imagem, né? O desenho. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Ele vai ficando mais sutil, né? Mas aí vocês vão falando. Não tiver muito claro. Vamos continuar. Página 136. No Sutra Surangama, o Buda bate o sino e pergunta a um discípulo: Ananda, você ouve? E esse responde que sim. Quando o sino para de tocar, o Buda pergunta: E agora, ouve? Ananda diz que não. E o Buda replica: Como você pode dizer coisas sem sentido, Ananda? Aí pronto, né? Ferrou. O Buda repete as batidas de sino e as perguntas várias vezes. E Ananda questiona: com som ouvimos, sem som não ouvimos. Não seria assim? Como poderia ouvir se não há som? No final, o Buda explica que a capacidade de ouvir está sempre presente, independente de haver som ou não. Quando não há som, a capacidade auditiva diz que não há som. Quando há som, a mesma capacidade auditiva diz que há som. Então, lembra? Tem esse espaço, essa capacidade auditiva, e ela está sempre presente. Ela percebe se há som ou se não há, ou se há silêncio.
É a mesma coisa que eu falei da tela e as imagens. O Buda usa a capacidade auditiva para exemplificar a natureza incessante da mente. Se há pensamentos, ideias, imagens, temos a sensação de haver a mente. Na ausência de ideias, imagens, pensamentos, a mente como que desaparece. Mas, na verdade, sua presença é incessante e independente das formas que possam surgir ou deixar de surgir. É como um espaço que independe da existência dos objetos que o povoam. Isso é lindo e profundo. Então, vocês se lembram, né? A mente, no começo, a gente acha que ela é como se fosse um emaranhado de pensamentos, uma coisa encadeada na outra. Um raciocínio que vai levando de um pensamento leva para o outro. Não é assim? Depois que a gente vai meditando, praticando e contemplando os ensinamentos, é isso que o Lama está apontando. Os mestres vão dizer para nós que a mente é como espaço. E todos os conteúdos, eles vão surgir ali. Mas quando não houver conteúdo, a mente está ali, intacta, presente. A capacidade cognoscente, cognitiva, né, de produzir ideias, imagem, construir mundos, ela é incessante. Isso é a luminosidade. Quando a gente fala da essência vazia da mente, é quando eu digo que nessa luminosidade ela não tem um conteúdo, não tem algo fixo. É como se fosse o céu. O céu é aberto, né? Independentemente se surgem nuvens ou não, o céu está presente. Quando passa uma nave, quando passa um foguete, ele não risca o céu, mesmo que apareça lá as fumaças, entende? O céu está intacto. Se passar um dragão, ele não vai rasgar aquilo, né? Se passar uma águia, seja o que for que passar. Então, o céu é como se fosse a nossa mente. Vamos dizer, assim, é a analogia mais usada assim, dos mestres no budismo para mostrar o que é a nossa mente. É um espaço que é lúcido, que pode construir, mas ele não é preso às construções. E esse que é o nosso sofrimento, quando eu reifico a construção, que eu acho que ela é real, sólida, final. Muito bem. Havendo ou não algo manifesto, com nuvens ou sem nuvens, o céu é o mesmo. Existe uma natureza fundamental e silenciosa incessantemente presente em nós. É como um lago completamente sereno, onde podemos provocar o surgimento de uma onda com o movimento de nossa mão na água. Mas o fato de surgir essa onda não altera em nada a natureza do lago. As experiências, as aparências são as ondas, mas a base, ou o lago, independe das formas que irão surgir na superfície. É incessante. Esse ponto crucial está ligado à prática de lucidez. A gente viu lá no Prajnaparamita, né, do reconhecimento da não dualidade, a capacidade de testemunhar a experiência que vivemos sem ficarmos presos a uma sequência de pensamentos. Ou seja, apenas testemunhar. Lembra? Livre de apego ou de aversão. Se eu fico preso na sequência de pensamentos, é quando eu dou realidade, solidez, eu reifico a experiência, aquela bolha de realidade. Então, nós estamos treinando ver a liberdade, né? Apenas testemunhar, olha só. É fazer surgir um observador que se dá conta da experiência de perceber as experiências. Podemos transformar qualquer experiência em um objeto de foco desse observador e fazê-lo surgir. Aqui eu me lembro lá do William James, lá, que é o precursor da psicologia norte-americana, no início do século XX, 1900, ele fala que as coisas existem conforme a nossa atenção. Aonde eu colocar a minha atenção, aquilo passa a existir. Então é isso que ele está dizendo. Podemos transformar qualquer experiência em um objeto de foco desse observador que fazemos surgir.
podemos simplesmente comer ou testemunhar o que estamos fazendo e sentindo. Apenas por meio desse observador construído artificialmente, poderemos terminar por perceber a natureza sempre presente. Então, aqui, o Lama está conversando com os praticantes. Você vai criar uma identidade artificial de um praticante, alguém que está buscando a iluminação, alguém que está querendo ter mais lucidez. Então, você cria um observador interno, que ele é artificial, ele vai ser dissolvido. Porém, o que que acontece? Eu uso ele para olhar para o mundo interno. Então, apenas por meio desse observador construído artificialmente, poderemos terminar por perceber a natureza sempre presente. Então, é como se a gente desse um passo atrás. Ao invés de eu estar totalmente submerso naquela experiência, eu tento gerar esse observador, algo lúcido que observa a experiência, não estar totalmente, né, vamos dizer assim, dragado pela experiência. Mais adiante, superamos a necessidade desse observador, ultrapassando toda a dualidade e toda a meditação fabricada. A meditação também é algo fabricado, né? É algo construído, artificial. Isso vai se dissolver também, mas ela é muito útil como observador, como praticante, né? A identidade de praticante. O importante é perceber a estabilidade por trás do movimento incessante das formas no mundo. Lembra? Eu tenho que lembrar que existe uma página atrás das letras. Olha, você está lendo uma página agora, é 136, e a gente só vê as palavras, a gente não vê o papel em branco atrás que possibilita que surja as palavras, entendeu? Como eu olhasse na tela do cinema, se eu não lembro que tem uma tela, eu só olho para o conteúdo, né? Então, o importante é perceber a estabilidade por trás do movimento incessante das formas do mundo. Isso é o nosso refúgio derradeiro, isso é o ponto final. O lago estável é como uma essência completamente receptiva, aberta. Por ser uma força viva, enérgica, pode produzir ondas. A natureza da mente é igual, estável, com a capacidade de produzir objetos. Os budistas chamam essa capacidade de luminosidade da mente. É ela também que dota de qualidades e energia as formas que brotam em sua superfície. É dela que surge naturalmente a sabedoria que nos permite operar no mundo condicionado e, ao mesmo tempo, no mesmo fenômeno condicionado, termos a lucidez de não o solidificarmos, de não ficarmos presos. Os objetos reconhecidos pelo observador não existem externamente ou por si mesmos. Lembra? As coisas não existem em si e por si, existem na relação. Há uma natureza e uma essência produzindo as aparências. Esse princípio ativo é inseparável da liberdade natural, não obstruída, que permite a tudo surgir. Essa liberdade natural é a vacuidade. A observação da realidade aparente e da realidade última no mesmo fenômeno é chamada de dupla realidade. Realidade convencional, relativa, e a realidade última, absoluta. Tatata em sânscrito. As experiências são as aparências são as ondas, mas a base, o lago, independe das formas que irão surgir na superfície, é incessante. Então, até aqui, o Lama está querendo chamar nossa atenção para olhar para o espaço que produz a possibilidade dos fenômenos, que produz a possibilidade das nuvens, para olhar para o lago que produz a possibilidade das ondas, para olhar para o papel em branco que produz a possibilidade das frases. Tá dando para entender, gente? A gente não ficar preso só no conteúdo, ver que precisa de um continente, de um espaço, para que aquele conteúdo se manifeste. E aí vamos concluir aqui na página 138.
Podemos olhar as coisas como externas e fixas. Podemos não reconhecer sua natureza original e sua presença incessante. Isso é a mente comum do mundo. Essa mente convencional classifica todas as experiências como positivas ou negativas. O que é positivo produz felicidade, o que é negativo produz dificuldades e infelicidade. Mas fora do samsara, fora da roda da vida, da visão convencional, existe o que os tibetanos chamam de Kadag, ou grande pureza. Também é dito como pureza primordial, onde tudo que surge é compreendido dentro da perspectiva da dupla realidade. A realidade, então, convencional, relativa, e da realidade absoluta, final, vamos dizer assim. A aparência convencional surge, mas surge também o reconhecimento de que a realidade convencional é mutável, incapaz de causar danos à natureza última, do mesmo modo que, não importando quão intensas sejam as ondas, nunca afetarão o próprio mar. Então, podem ser ondas, um maremoto, pode ser um tsunami. O oceano em si, ele não é afetado. É como se a gente assistisse um filme da Segunda Guerra Mundial e a tela, depois de muita bala, metralhadora, a tela fica intacta. Dá para entender? Não importa o número de imagens que surjam. Mesma coisa para nós, na nossa mente, né? Não importa quantos pensamentos surjam, imagina quantos pensamentos a gente já pensou, foi pensado, né? Dependendo do momento. Na nossa vida, em um dia, em um ano, em 10 anos, imagina. Porém, a tela da mente segue intacta. O pensamento parecia ser muito sólido, não é verdade? Chega uma hora que eu olho um pensamento e parece muito real, verdadeiro, aquilo vai cristalizar. E não chega uma hora que ele vai perdendo força, e ele vai se dissolvendo, e aí de repente eu já nem me lembro mais daquilo. A minha mente já transformou, já surge de uma outra forma. Então a aparência convencional surge, mas surge também o reconhecimento de que a realidade convencional é mutável. Surge um pensamento, surge uma imagem, surge uma ideia, mas ela é mutável, ela é transitória, ela é impermanente, incapaz de causar danos à natureza última. Então, não importa a nuvem, mais negra, mais carregada, aquilo vai se dissipar. O céu vai ficar intacto. Do mesmo modo que, não importando quão intensas sejam as ondas, nunca afetarão o próprio mar. Nessa classe de ensinamentos budistas, considerada a mais elevada, que é o Dzogchen, né, o pináculo da grande perfeição dos fenômenos, né, não se busca mais distinguir positivo de negativo. O ponto central é reconhecer que não há uma prisão efetiva nos níveis condicionados de operação da mente. Então, aqui é como se a gente tivesse despertado num sonho. Quando eu estou lúcido no sonho, aí eu começo a ver que eu estou percebendo que não há uma prisão efetiva, né? Se o sonho é muito real, aí parece que eu tenho que fazer certas coisas e evitar outras, certo? Quando eu desperto no sonho, eu vou ver que não tem uma prisão efetiva que está condicionando a minha mente. Aproveitamos a aparência convencional da experiência condicionada do mundo para reconhecer a natureza última incessantemente presente. Assim, nos liberamos da vida, envelhecimento, morte e renascimento. O ponto essencial é localizarmos essa compreensão. Não somos os conteúdos, os mundos que enxergamos condicionadamente. Somos naturalmente livres, mesmo quando não vemos a liberdade. Emarro quer dizer que maravilha, né? Alegria, ou massa, sei lá como a gente pode traduzir esse emarro tibetano, mas é tipo wonderful, wondrous, tipo que maravilha, é um regozijo, né?
E aqui ele traz essas imagens, ó, essas pinturas lá do Templo do Caminho do Meio, que são essa de baixo aqui é o Kuntuzampo e a Kuntuzamo. Então é o Buda primordial e a Buda, ou a Budessa, cada um vai traduzir de um jeito primordial ali. Eles estão nus, inseparáveis, né? É a visão de lucidez, então quer dizer que aparência e vacuidade são inseparáveis. Compaixão e sabedoria inseparáveis. Ou a gente pode falar, Kuntuzampo é em tibetano, em sânscrito é Samantabhadra, ou, e a consorte é Samantabhadri. Essa é a imagem aqui que ele está dizendo. Isso é o espaço. É uma forma que os tibetanos foram simbolizar o espaço da mente, da Buda primordial. O Buda primordial é esse espaço, essa natureza livre da mente. Daí dele surgem os Jnani Budas, que são esses cinco que estão aqui do lado direito, na página 139. Então, quando a gente olha aqui, olha lá, ó, cada Buda tem um nome, tem uma terra pura, tem uma especificidade para ajudar os seres. Eles são emanações da natureza primordial do Kuntuzam, Buda primordial. Então, ali na esquerda, em cima, tem o Buda amarelo, que é o Ratnasambhava. Do lado direito, que é da generosidade, né, da sabedoria, da igualdade, de todos os fenômenos. Depois, do lado direito, tem o Buda Amitabha, que é o vermelho. Cada um tem um mudra com as mãos, né, uma posição de mãos, aí vocês veem, vejam ali. E ele significa o equilíbrio, o silêncio, o eixo, o discernimento, a sabedoria discriminativa, que ajuda a gente a ter clareza das quatro nobres verdades, o nobre caminho óbvio, Prajnaparamita, os ensinamentos. Ele é o regente de Sukhavati, né, a terra pura do Buda Amitabha, ou Sukhavati, né, a terra de bem-aventurança. No centro tem o Vairocana, que é o Buda branco. Ele tem esse mudra que ele faz com as mãos. O Vairocana é o mais, vamos dizer assim, todos eles são emanações do Buda primordial, mas esse é o que aponta mais direto, que é para mostrar a sabedoria de Dharmata, da liberdade, a natural liberdade de todos os fenômenos. Embaixo, daí do lado esquerdo, tem o Buda Akshobhya, que é o Buda azul. Ele significa a sabedoria do acolhimento, a sabedoria do espelho. Você ajuda pessoas no mundo delas, entende a linguagem delas, uma competência cultural. Ele é como um espelho, ele não julga a partir de um referencial. Ele se isenta, ele solta qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de pré-julgamento, né? Então ele se abre e tem essa sabedoria como se fosse um espelho, como se ele só refletisse as pessoas tal qual elas são. E isso elas se sentem muito acolhidas nesse momento. Aí depois, o do lado direito, aqui embaixo, o Buda verde, é o Buda Amoghasiddhi. Ele tem esse mudra, né, com a mão assim, que é o Buda da sabedoria da causalidade, que ele vai mostrar para nós que todas as ações têm os seus efeitos, causa e efeito, que a gente deve evitar ações negativas, produzir ações positivas e que a gente colhe aquilo que a gente planta, vamos dizer assim. É um Buda de certa forma irado, que a nossa situação é ipsis literis o reflexo da nossa mente. Nesse Buda, ele vai ensinar para nós as quatro ações no mundo, que são importantes, que eu vou citar aqui, o Lama sempre traz para nós, né? Primeira coisa, quando a gente vai encontrar os seres no mundo, a ação nossa, ela deve ser pautada dessas quatro formas. Então, quatro formas de ação no mundo. A primeira é a ação de poder. Você deve trazer um equilíbrio na sua energia, uma autonomia de energia frente às circunstâncias. Então, para isso que o praticante treina. Ele vai encontrar a energia dele dentro dele. Ele não vai ficar mendigando a energia de fora. O que as pessoas podem me dar?
Como é que eu trago minha felicidade, minha energia de fora, do mundo, do meu trabalho, da minha esposa, da minha família, seja o que for, dos meus amigos. Então, é o contrário. Quando o praticante, o Bodhisattva, está equilibrado, ele oferece o que que eu posso oferecer, e não o que que eu posso sugar, tirar daquilo, o que que é vantajoso para mim. Não é assim. Como é que eu posso ser útil? Daí a energia está estável, entende? Ele não está mendigando por energia dos outros. Por exemplo, quando a gente quer o reconhecimento, quando a gente quer o afeto, o amor, a gente fica na dependência do humor dos outros, entendeu? Aí a gente está muito frágil. Daí agora ele está mostrando, encontre sua energia, esse é o seu refúgio interno. Esteja em paz, equilibrado. Isso é ação de poder. Primeira ação no mundo. A segunda ação é a ação pacificadora. Quando eu encontro seres no mundo, uma boa parte está acelerada, está tensa, está inquieto, às vezes está irritado, quer brigar, como a gente conversou outro dia, né, Diego? Lembra? Parece que as pessoas estão mais oriçadas no final do ano, tá tudo meio, né, reverberando assim. Então a gente tem que acalmar. Isso é ação pacificadora no mundo. Se você chega calmo, com energia estável e consegue pacificar um ambiente, isso é muito positivo. Então, às vezes você não precisa fazer nada. É só a tua energia não entrar na energia daquele turbilhão. Você respira ali dentro, calmo, sereno, confiante no seu refúgio. E aí você oferece um espaço, as pessoas percebem que você está espaçoso, está aberto. Não espaçoso no sentido de ocupar o espaço dos outros, não. Você está uma espacialidade. Você é continente, receptivo para os outros. Então, ação de poder, ação pacificadora. Depois tem a ação incrementadora. Essa é a ação que a gente vai destacar qualidades dos seres. Esse é o esporte dos bodhisattvas. Eles têm que olhar e ver o que que tem de bom e como é que eu posso melhorar. É uma investigação apreciativa das situações e não uma visão negativa, crítica, ácida do que está ruim, quem que é o culpado e aonde que eu vou matar, quem que eu devo matar. Vocês entendem? Uma visão polarizada assim. Então, eu não fico tentando diagnosticar quem que é o errado, quem que é o culpado. Eu não vou dar nenhum de veredito, nada de julgamento. É como é que eu vou achar que todo mundo tem alguma qualidade. E aí, essa é a bênção do meu olhar. Achar a qualidade e começar a irrigar aquilo. Então, essa é a ação do mundo, ação incrementadora. Aí eu começo a estabelecer relações com as pessoas a partir das qualidades e não mais daquilo que eu vejo como limitação, como uma personalidade que é negativa, que faz mal para os outros, sabe? Então eu tento olhar para alguém e eu vejo alguma qualidade. E é a partir dessa qualidade que eu vou estabelecer a relação. Eu vou incrementar, eu vou fomentar, eu vou irrigar essa semente na pessoa, ou nas circunstâncias, né, no ambiente. Bom, isso, então, ação de poder, ação pacificadora, ação incrementadora e, por fim, a ação irada, a última ação no mundo. Isso tudo dentro da sabedoria da causalidade do Buda Amoghasiddhi, o Buda Verde. A ação irada não é raivosa, ela não é para derrubar o outro, ela é para cortar a negatividade, ela é uma ação compassiva, incisiva. Um exemplo clássico é a mãe vendo o filho indo atravessar a rua sem ver que está vindo um caminhão. A mãe vai e pega o filho pequeno pelos cabelos. Aquilo é uma ação irada, enérgica, mas ela corta a negatividade que poderia acontecer num acidente, num atropelamento. Dá para entender, então? Então a gente vai proteger a pessoa da própria negatividade que vai acontecer com ela e com os outros no entorno, se eu deixar aquilo seguir correndo. Não é fácil. Então é bom que a gente use com sabedoria, com parcimônia, especialmente sem raiva.
Se eu estiver com raiva, daí não é sabedoria, não é compaixão. Eu tenho que estar bem, calmo. E ver, putz, cara, o cara tá chafurdando, ele tá afundando na própria negatividade, tá fazendo os outros sofrer e ele mesmo. Aí às vezes precisa de uma ação irada, cortar aquela negatividade, tirar a mente daquela paisagem e pôr em outra. Tem outros exemplos com criança, né? Que é o fácil, assim, ah, vai derrubar a leiteira em cima dela. Aí você vai lá e tira aquilo lá, desliga, corta aquilo, tira. Vai pôr o dedo na tomada, vai tomar um choque, qualquer coisa. E aí você vai começando a extrapolar para as pessoas no dia a dia. Eu me lembrei agora de um exemplo que eu gostava até, não sei se eu já comentei agora, né, esses tempos, ou se foi em algum estudo anterior, mas uma vez que eu cheguei num posto de gasolina na convenção lá e eu queria achar um lixo para jogar o chiclete que eu estava comendo. Me lembro isso faz uns 20 anos. Eu nem tinha conhecido ainda o budismo. Depois que eu conheci, logo no começo da faculdade. Aí eu não estava achando o lixo ali naquele lugar, uma lixeira para jogar o chiclete. E tava só eu e o balconista na convenção ali, né? No posto de gasolina. De repente eu cheguei perto dele para perguntar para ele onde é que estava a lixeira para eu poder jogar. E eu nem falei nada e ele estendeu a mão. Então, eu até achei meio estranho, nossa, como assim, né? Ele estendeu a mão para eu colocar o chiclete na mão dele, porque tinha uma lixeira embaixo do balcão. Então, ele olhou para mim e viu que eu estava com chiclete e que eu estava procurando algum lugar para jogar. Vocês estão entendendo o que que é a sabedoria do espelho, do Buda Kshobhya? Ele não pensou nele, credo, que coisa nojenta, vai pegar uma baba de alguém estranho. Ele olhou para o outro e viu qual que era a necessidade do outro. Deu para entender esse exemplo? Então ele foi lá e ofereceu. Aí eu falei, bom, eu fiquei meio assim, mas eu entendi que ele fez assim, né? Eu tirei sem nenhuma palavra. Eu pus o chiclete na mão dele, ele pegou o chiclete e jogou embaixo no cestinho que tinha ali embaixo. E foi isso. Daí isso para mim marcou, que foi depois que eu vim entender que isso era a sabedoria do espelho, do acolhimento, de ver o outro no mundo do outro. O que é que o outro precisa? E não o que é que o outro pode fazer para mim dentro do meu jogo, dentro da minha identidade. Como é que ele pode ser útil? Uma visão utilitarista, né? Então esse é um exemplo. Daí a gente vai treinando a achar exemplos na nossa vida. Isso é bom. Aqui a gente concluiu então o capítulo com as imagens, né? Aí a semana que vem a gente continua aqui no apêndice 1 e na outra semana a gente faz o apêndice 2, então. Gabriel, O aquele primeiro Buda da esquerda lá, das cinco sabedorias, como que era o nome? Sambhava, Ah, tá. o Buda amarelo. Ele é dessa generosidade, da sabedoria da igualdade, que não há diferença, vamos dizer assim, a priori dos seres, né? Não tem uma diferença absoluta, que todos os seres têm a natureza búdica. Então ele tem essa visão de igualdade, de equanimidade, a igualdade de ânimo para com todos os seres, né? Muito bem, depois virando a página aqui para começar as próximas, lá a gente vai ver aqui, ó, tem o Manjushri, que é um outro Bodhisattva da sabedoria, e ele é desenhado, ó, com uma espada flamejante que corta a ignorância. Isso é uma visão irada, vamos dizer assim, né? Então você vai vendo quais meios hábeis são úteis para determinadas pessoas, né? Às vezes você precisa fazer o papel mais do Avalokitesvara, que é como Dalai Lama, mais acolhedor, mais paizão, mãezona, uma coisa assim, né?
faz um bolinho, um café, bolinho de fubá, chama os amigos, conversa, né? Daí você dá um espaço de acolhimento, de amorosidade. Quando você fala, não, cara, agora eu preciso dar real para essa pessoa. Daí isso é sabedoria irada que está vindo dentro de você, entendeu? É como se fosse a espada do Manjushri. Eu tenho que cortar a ignorância que está fazendo mal para ela mesma e para os outros que estão no entorno, né? É uma outra abordagem. Vamos ter um papo reto. Não é assim que é dito hoje em dia. Ai, ai. Muito bom, pessoal. Espero que tenha sido útil. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, pergunta. Então, sempre que a gente faz um estudo, no final, é bom a gente dedica, né, a tudo que houver de méritos gerados, mas a gente procura naquela semana tentar trazer isso para como se estivesse embebendo, né, saturando o nosso fluxo mental. Então, isso que a gente viu nesse capítulo, vamos tentar lembrar, né? O que que é o principal? Se eu for espremer, espremer, o que que é o cerne desse capítulo? É lembrar do espaço da mente, né? É a natureza da mente. Lembra que ele falou várias vezes aqui? Independentemente, se surgir muitas ondas, o oceano está lá intacto. Se vier muitas imagens, a mente está sempre livre, né? Então, esse é o cerne do capítulo. E aí, para isso, ele usou exemplos, né? Ele foi trazendo histórias ali, igual a do Ananda com o Buda. O Buda tinha um atendente que era mais jovem, né? Que era o primo dele, o Ananda. E aí tem essa passagem no Sutra do Surangama, ele bate o sino e pergunta para o Ananda. Daí o Ananda estava fixado na visão convencional. Era coisa de só ouvir o som. Aí o som está lá. Daí lembra que para poder ouvir o som, eu tenho que ter uma base, uma capacidade auditiva, um espaço, o silêncio, lembra, né? Então, quando eu olho uma partitura, daí eu tenho as notas, mas eu tenho que ter espaço entre as notas para poder distinguir, para se tornar um fenômeno, uma melodia. Faz sentido isso que nós estamos falando, gente? Lembra? Mesma coisa do texto. Eu olho o livro e eu só olho direto o conteúdo. Parece que a gente é tão condicionado, responsivo, que eu esqueço do espaço que permite a manifestação daquele conteúdo. Então é isso que eu tenho que lembrar na minha mente. Bom, esse é o cerne da mensagem, né? Aqui do Lama. O Yoga, fala. Ó, deixa eu só desmutar você aqui, ó. Você tem que clicar lá no som. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui por você. E vai ali, ó, embaixo tem um áudio teu ali, ó. E aí você clica em cima que você vai desmutar. Aí você vai conseguir falar, a gente vai te ouvir. Aí, pode falar, agora a gente te ouve. Posso tirar uma dúvida? Claro. Nessa lição, a gente tem que tentar buscar, quer dizer, ser o mar, ser a tela de cinema, ser o céu, apesar de tudo apesar das ondas, dos filmes de terror, dos tsunamis, dos aviões que passam e tudo mais. É É o que isso? nós já somos. Não é que a gente vai É, tentar ser. a gente já é. A gente já é. Só que a gente está super identificado com o conteúdo. Eu estou fundido com a onda. Parece que eu sou a onda. E eu esqueço que eu sou feito de água, entende? Daí a onda vai se dissolver no oceano e ela vai, vou virar o quê? Ela esquece que ela é feita de água, ela é o próprio oceano. Então é Uhum, isso que é o ponto, algo que ele está querendo mostrar para nós. E a gente já é esse espaço. Isso é o que nós verdadeiramente somos. Mas a gente se esqueceu.
Então, na verdade, no final das contas, os mestres, eles não têm mais problema nem de se apegar à onda e rejeitar o oceano, e nem vice-versa, entendeu? Então, eles, onda ou oceano, tudo é água. Então, eles conseguem transitar dentro das bolhas de realidade sem perder a visão do espaço. Eu posso ver as nuvens e eu não me esqueço que o céu está sempre lá, o céu é intacto, mesmo num dia totalmente nublado. Uhum. Ok. Eu também tinha me esquecido que eu sou onda. Eu não tinha entendido isso, A gente surge como uma onda, não é verdade? certo? Só que a gente não pode se esquecer que nós somos o mar também. É isso. Sim, entendi. É cobrar essa dimensão de espacialidade, de abertura. Senão parece que eu me identifico tanto com a identidade, que eu me fundo e eu sou ela. Sabe quando a pessoa fica assim 24 horas vivendo a identidade da profissão, por exemplo? Ele acha que Sim. ele é aquilo. Aí é Uhum. como se ele estivesse tocando o samba de uma nota só. É só uma nota. E ele esquece que ele é a liberdade de compor muitas músicas, Certo. entendeu? O pianista não está preso à obra que ele compôs. Ele é a liberdade de manifestar muitas canções, muitas melodias. Igual o ator. O ator não é o personagem que ele está manifestando, interpretando naquele momento. Ele é a liberdade de se manifestar de muitas formas, em muitos personagens. Então a gente tem que se lembrar desse ponto, que Certo. nós somos a liberdade anterior às construções. As construções, elas são lúdicas, elas não precisam ser negativas. Não, não preciso ter aversão às bolhas, entende? Uhum. O que eu preciso é iluminar elas, entender esse processo de que eu construí aquilo, eu posso sustentar ou não. Eu posso dissolver aquela realidade, construir de outras formas, que eu sou a Certo. liberdade, né? Obrigada. Que bom. Muito bem, pessoal. Então vamos fazer a nossa dedicação. Eu vou colocar aqui a página. Foi lá pro fundo, esse final dessa dama. Então, ó, quando eu olho o texto, o que que eu vejo? Só vejo conteúdo. Eu esqueço que tem um espaço. Que a gente possa se lembrar do espaço e produz o conteúdo. E lembrar que o conteúdo, ele não é absoluto, senão eu reifico ele, lembra? O conteúdo é uma expressão coemergente, dependendo da mente que eu estou operando, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de silêncio antes, só para a gente soltar um pouquinho, relaxar, tenta soltar bem os ombros, lembra? Depois, no final de um dia exaustivo de trabalho, quando a pessoa chega em sua casa, em seu lar, e repousa em sua poltrona preferida, relaxa só. Vai ser um repousar. Nós lemos o texto, depois o pensar, nós contemplamos, trazendo exemplos, ilustrando, para compreender melhor. E é quando nós soltamos, relaxamos. Nós aspiramos que quaisquer benefícios que tenham sido gerados
eles possam se espalhar e irradiar bênçãos para todos os seres. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres, que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possam claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possam rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas. Seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos. E seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final, prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Abhidhamma Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Deltsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Em Locho Sundri Luche Zanding Sasum Chanapate Druju Druju Sun Nam Vada Vidra Sun Gele Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela participação, né? Isso a gente fica muito feliz poder compartilhar o Dharma, que tanto faz bem para nós, né? Obrigada, Boa Gabriel. semana para todo Obrigada, mundo. Gabriel. Obrigada. Boa Obrigado, noite para todos. Tchau. obrigado. Tchau, Tchau, boa tchau, noite. pessoal.